Agora, a gente vai para uma aula muito massa de biologia. Vou fazer aquela velha pergunta. Quem gosta de biologia? Eu quero uma animação, quero que vocês exponham. Fala, eu. Olha, uma dúvida aqui. Vocês sabem o que é inoxidável? Não, né? É uma palavra bem difícil, né? Eu ensaiei em casa, para falar isso aqui. Eu vou chamar ele, que ele tem esse nickname, digamos assim, né? André Luiz, o inoxidável, professor de biologia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Esse o quê? Ele tem o quê? Nickname. Nickname. É uma palavra jovem, assim, do tempo de hoje. Tá. E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Esse negócio de inoxidável é porque vocês acham que eu tenho quantos anos? 20. Já passou no Enem, 20. 40. Amizade o resto da vida, viu? A gente brinca, estuda, conversa sobre biologia há 35 anos. A gente tem 55 anos, aí o pessoal diz que a gente não envelhece. O que é uma coisa inoxidável? Uma coisa que não oxida, né? Não é bem assim não, viu? Eu estou meio velhinho, mas a gente vai bater um papo. Quem é que gosta de biologia? Quem gosta de biologia? Porque quem não gosta de biologia tem problema até, né? Porque a gente é uma fisiologia, não é? Metabolismo, a gente é uma biologia. E em ciências da natureza, há um ponto legal para todo mundo se interessar por biologia. Além dessa, que a gente é uma biologia pura. A prova mais simples que você vai fazer em ciências da natureza é a de biologia. Então, biologia ajuda todo mundo. Então, seria legal você se empenhar agora mais próximo do Enem. E eu trouxe aí, Vitor, por gentileza, tu passa aí. Eu trouxe esse primeiro assunto. Qual o assunto, galera? Dá uma lidinha ali no slide. Ecologia, que é o primeiro assunto do Enem. O que mais tem no Enem é questões. Você pode ter aquele itemzinho meio ambiente. Tu lembra? Meio ambiente é o quê? Ecologia. Tá certo? E primeira dica de várias. Porque além de falar dos dois assuntos principais do Enem, que o primeiro é ecologia, e já te adianto o segundo, que é citologia, é o segundo que mais cai, a gente, no final, eu vou pedir para você ficar a postos aí, com a canetinha e um papelzinho. Tu estás com uma folhinha, não estás aí? Porque a gente vai passear, ver que coisa legal. Por todos os assuntos de biologia, no que a gente já observou em qualquer Enem que caiu aquele tipo de conteúdo. Tá certo? Então, a gente vai falar te prepara, ecologia, citologia, vê a lista, origem da vida, bioquímica, histologia, embriologia, programa de saúde, taxonomia, seres vivos, fisiologia. Uma perguntinha, todo mundo comigo aqui, e o pessoal do Brasil todo também. Quais são os capítulos de fisiologia que mais caem no Enem? Alguém saberia? Alguém sabe? O que é fisiologia, galera? Posso chegar aqui perto de vocês? Posso chegar? O que é fisiologia? É a parte da biologia que estuda o funcionamento do corpo. Aquele negocinho de sistemas. Tu lembra? Sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor, esquelético, muscular. Tu lembra? Nervoso, endócrino, né? Reprodutor, órgãos dos sentidos. São 10 capítulos. Mas não são todos os 10 que têm grande frequência na prova. A gente vai escolher, vou te dizer daqui a pouco, quais agora quero estudar, André, fisiologia. Então, tu vai estudar, olha para mim, a metade. Ajuda não? Sobra tempo para estudar outras coisas. Porque agora, tu lembra, a gente tem que otimizar o tempo. André, dá tempo para o que você quiser. Se você quiser passar, dá tempo. Se você também não quiser, dá tempo. Dá tempo para tudo. Quem é que determina se vai dar tempo? Quem determina se vai dar tempo é você. Você é que determina se vai dar tempo ou não. Tá certo? Bisuzinho,
toda vez que você for estudar, principalmente biologia, escolha os conceitos básicos para dar base ao assunto. Porque tudo que você botar em cima, o conteúdo aguenta. Então, conceitos básicos em ecologia. Está todo mundo vendo o slide direitinho? De onde está aí? Está todo mundo vendo? Aqui? Ó, ecossistema. A sala agora, pessoal do Brasil todo, que a gente está, é um ecossistema, galera? É. Vamos dizer sim, todo mundo? A sala é um ecossistema? Por quê? Porque aqui dentro tem fatores, dá uma olhadinha, abióticos e bióticos. Para que o pessoal não tenha dúvida, esse aqui sou eu, viu? O inoxidável. Parece não? Parece? Achei bonitinho esse boneco, né? Adorei esse boneco. Esse boneco é lindo. Fatores abióticos. As cadeiras, as roupas, o ar, a luz, a temperatura. Todo mundo lembra? Elementos abióticos. E os bióticos? Vamos dar um bom exemplo? Olha para mim que eu olho para ele. A gente. Tem outros aqui, não tem? Invisíveis? Vírus seria o quê? Vírus. É? Abiótico? Tá certo. E se disser que é biótico? Também tá. Por quê? Você gosta de seriado de zumbi, mas o seriado de zumbi quase sempre não aparece o ator ou a atriz principal. Que é quem? O vírus. O vírus ele é meio morto, ele é meio vivo, dá para dizer que ele é abiótico e dá para dizer que ele é biótico. Porque ele não é totalmente vivo. Quem desenrola essa? Porque um vírus não é totalmente vivo. Porque ele não tem o segundo assunto do Enem mais importante. Citologista do quê? Célula. Vírus tem célula, galera? Vírus é acelular. Então, todo ser vivo catalogado pela taxonomia tem pelo menos uma ou mais células. E vírus não tem. Tá certo? Já percebesse que aquele seriado, aquele filme de zumbi que tu gosta, começou com uma virose? Quem lembra disso? Que é a mensagem por trás, que ele está meio lá e meio cá. Tá certo? Então, se alguém disser a você que um vírus é um ser vivo, verdade. Que não é ser vivo, também. E biologia não é uma coisa exata. É uma coisa de você organizar, interpretar o texto. Então, todo mundo concorda que a sala agora é um ecossistema? Tem fatores bióticos e abióticos. Tudo aí fora que tiver uma área e tiver vivos e não vivos, será um ecossistema. Não é só uma mata, uma floresta, um campo, beleza? O que é um bioma? Uma mata, uma floresta, um campo. Eu diria que um bioma é uma evolução de um ecossistema. Quem concorda comigo? Olhe, aqui, além de ecossistema, seria o quê? Um bioma. Porque já percebesse que a gente não está nadando, que a gente não está mergulhado. Isso aqui seria um ecossistema terrestre. Todo ecossistema terrestre a gente chama de bioma. Vamos dar um exemplo? Uma floresta. Que tal a amazônica? A caatinga, que é um bioma característico aqui da região nordeste. Biomas. Habitat. Qual é o teu? Qual é o teu? É igual do morcego, o teu habitat? É igual da baleia? Não. Então, o habitat do homem é o terrestre. Sim ou não? Do morcego? Aéreo. E da baleia? Aquático. Notasse que eu mexi em 3 mamíferos, o morcego, o ser humano e a baleia. Nós temos habitats, o que, turminha? Diferentes. Diferentes. É o local onde vive o ser. E o que você faz, o que o ser faz no local onde ele vive, olha o último item, é o seu nicho ecológico. Você pode ter que fazer uma prova no Enem, uma questão, desculpe, no Enem, onde você tem uma historinha contada sobre um ser, onde ele vive, com que ele tem relações harmônicas, desarmônicas, como ele se alimenta, está contando a história de vida de um ser, vem para cá, está falando de quem? A identidade dele, do nicho ecológico. Nessa primeira pranchinha aí, alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida?
Não? Tá tranquilo? Tá. Vitor, tu passa aí, por gentileza. Obrigado, querido. Ó, questão clássica de Enem. Cadeias alimentares que mexe com níveis tróficos. Pode ser cadeias tróficas. Tu já ouvisse isso? Autotrófico, heterotrófico e agora tem um novo, mixotrófico. Ele é meio autótrofo e meio heterótrofo. Tem um misto. O misto. Tem. E aí? Quem é autótrofo? Olha no slide da gente, o pessoal. Quem é autótrofo? Olha para cá. Os produtores. E quem são os heterótrofos? Os consumidores e decompositores. Perguntinha para a galera no Brasil todo e aqui de Salvador. O que é que precisa ter numa cadeia alimentar? Porque pode não ter os 3, mas tem que ter 2 ali. Tem que ter 2, obrigatoriamente. Tem que ter o primeiro e o segundo. Olha para lá. Tem que ter o produtor e o consumidor. Tu lembra quando a gente olha a pirâmide alimentar, não tem o decompositor? Não tem. Não é obrigatório ter. Agora a gente sabe que quando algo morre, a matéria orgânica vira inorgânica. Isso é automático no meio ambiente. Então, não precisa ter na estrutura o decompositor, porque ele vai estar lá. Quem é o único ser que pode habitar os 3 níveis? A galera aqui de Salvador sabe qual é o único ser que pode ser produtor, consumidor e decompositor? Bactérias. Agora, não é o mesmo tipo, não é, minha querida? Não é o mesmo tipo de bactérias. Mas são o quê? Bactérias. Bactéria autótrofa, ela absorve luz. Bora, galera, se animar. Ela pode absorver luz. Aí ela faz fotossíntese. Se ela usar energia de oxidação, aí ela faz quimiossíntese, que são as 2 formas autótrofas de ser produtor. A bactéria que come, por exemplo, a ferida de alguém agora. A bactéria, por exemplo, da sífilis, que é uma... Tu lembra da sigla antiga? Quem lembra? DST, que a gente usa agora IST. Não mudou nada. Infecção sexualmente transmissível. E toda DST é uma IST. Toda. É só uma questão de sigla. Então, a bactéria sifilítica, ela está comendo a carne de uma pessoa, ela está, olha para mim todo mundo, ela está consumindo aquele tecido lá da pessoa. Ela é uma consumidora. E uma bactéria agora que está transformando matéria orgânica em inorgânica, ela é uma bactéria decompositora. A galera sabe distinguir o consumidor do decompositor, no caso da bactéria. Qual é a distinção? O consumidor, ele não transforma a matéria. Quem faz a transformação da matéria é Aliás, 2 aqui fazem transformação de matéria. O que é que faz o decompositor, galera? Transforma orgânica em inorgânica. O que é que faz o produtor? Transforma inorgânica em orgânica. Tu já ouvisse uma siglazinha chamada C6H12O6? Isso é uma fórmula geral de glicose, fonte imediata de energia. E o produtor faz isso. Então, tu tem 3 cadeias alimentares, ó. A folha, a formiga, o tamanduá, a onça, bactérias e fungos. Como é que a gente lê aqui, turma? Tu lê comigo? A formiga come a folha, sim ou não? Por que a seta é assim? Porque a matéria e a energia da folha está passando para onde? Para a formiga. O tamanduá come a formiga, a onça come o tamanduá. Parece que o tamanduá não estava muito legal, a onça morreu. Aí bactérias e fungos transformam matéria orgânica em inorgânica. Beleza. O coelho comeu alface, concorda? A raposa comeu o coelho, aí morreu a raposa. Bactérias e fungos, orgânica e inorgânica. Bora para a água? O peixe pequeno comeu a alga, o peixe médio comeu o pequeno, o peixe grande comeu o médio. O que é essas siglas aí? P é o quê? Produtor. CP, consumidor primário. CS, consumidor secundário. CT, consumidor terciário. E CQ, se tivesse consumidor quaternário.
A partir do quaternário, como é que a gente lê? Consumidor de quinta ordem, de sexta ordem. Aí, quando o último morrer, bactérias e fungos transforma a matéria orgânica em inorgânica. Não é isso? Tudo tranquilo? Até agora? Dúvidas? Dúvidas? Tá tranquilo? Pode? Vitor, passa mais um. Valeu. E nessa cadeia, olha uma questão típica de Enem. A gente vai ter fluxo de matéria ou biomassa, fluxo de energia e de toxinas. Está notando um detalhezinho diferente? Olha o detalhezinho diferente. Matéria e biomassa, geralmente o quê? Decresce. Energia, sempre decresce. E toxina sempre aumenta. Perguntinha clássica de Enem. Olha para mim o pessoal do Brasil e aqui de Salvador. Produtor, vem comigo. Consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Vou ficar aqui. O fluxo de energia de lá, do produtor até aqui, aumenta ou diminui? Diminui. Mas quem é que está mais intoxicado? Eu, que estou aqui no lugar do consumidor quaternário. Por quê? Lê ali. Porque a toxina aumenta e eu estou sofrendo de magnificação o quê? Trófica. Que é o quê? O último consumidor, tu entendeste o que eu estou falando? O último consumidor não meça pelo decompositor. O último consumidor, ele está mais intoxicado, mais poluído. E isso a gente atribui o termo magnificação trófica. Posso fazer uma perguntinha? Qual é a diferença de magnificação trófica para bioacumulação? Qual é a diferença? Diga. Mesmo ser ao longo do tempo. Perfeito. Cadeia alimentar, vários seres, vai passando a toxina. Na bioacumulação, o pessoal escutou o que ele falou? Deixa eu traduzir para o pessoal que talvez em casa não escutou. Perfeito, meu irmão. Perfeito, parabéns. Bioacumulação, você tem um peixe. Olha para mim, um peixe num lago que tem mercúrio. A turma entendeu? Questão clássica do Enem. Esse peixe tem 6 meses. Daqui a um ano, ele vai ter mais mercúrio. Daqui a 1 ano e 6 meses, ele vai ter mais. Mas é o mesmo que peixe. Isso é bioacumulação. Quando você tiver aumento de toxinas na cadeia alimentar, você chame de magnificação trófica. Quem entendeu, levanta a mão para eu ver daqui, por favor. Por gentileza. Belezal? Tranquilo? Joia? Beleza. Joia. Vitor, tu passa mais uma. E aí? Questão do Enem? Bora fazer? Tu tem ela aí, não tem? Não tem ela aí? Ó. A cadeia está montada? Olha a cadeia montada aqui. Quem é o produtor? O produtor? Fitoplâncton. O que é fitoplâncton, galera? Microalgas, por exemplo. Zooplâncton, microcrustáceos, moluscos, crustáceos e peixes. Quem é o produtor? O fitoplâncton. Quem é o consumidor primário? O zooplâncton. Quem é o consumidor secundário? Os moluscos. Terciário? Os crustáceos. E o peixe? Consumidor quaternário. Tranquilo? Está notando que na estrutura do quesito não tem decompositor, mas tu sabe que quando o peixe morre, matéria orgânica é convertida em matéria inorgânica. Tudo tranquilo? Vê a pergunta aqui, por favor. Olha a pergunta, o comando. Olha o comando. Ocorre a transição desse elemento de forma inorgânica para orgânica. O que é que faz o decompositor, galera? Transforma matéria o quê? Orgânica em inorgânica. Mas quem é que faz o contrário? Que é o que ele quer? É o produtor. Todo mundo concorda que é o produtor? Quem é o produtor aqui? A resposta de tua questão do Enem. A resposta de tua questão do Enem. O fitoplâncton, a microalga. A microalga. Está respondendo a questão do Enem. Quem entendeu a questão, de novo, por gentileza, levanta a mão. Até eu entendi a questão. Até eu entendi. Entendi. Tá tranquilo de entender? Tá tranquilo? Estou falando rápido demais, não. Tá tranquilo?
Uma coisa que você tem que ter é agilidade na hora de fazer a leitura. Não vai ficar viajando na prova, não, que a gente não tem o quê? A gente não tem tempo. A gente tem que aproveitar o tempo e otimizar as respostas, não é? Vitor, por gentileza, o próximo. Olha para aí. Citologia. Quem é o primeiro assunto que mais cai no Enem? Meio ambiente, ecologia. Qual é o segundo assunto? Citologia. E aí eu trouxe uns temas para você dar uma revisada. Ó, o primeiro, tipos de celulares. Em relação ao Enem, quem lembra, quem sabe como é que a gente classifica as células? Olha para mim. Quanto ao tempo de vida, vai ter esse negócio de procarionte e eucarionte. Mas é quanto à organização. Vamos organizar agora. Classifique as células quanto ao tempo de vida. Lábeis, estáveis e permanentes. O Enem vai pedir isso a vocês. Células que vivem pouco. Lábeis. Células que têm uma vida regular. Estáveis. Células que a gente nasce com elas e se elas morrem, o corpo da gente não substitui. Permanentes. Então, o corpo da gente tem esses 3 tipos de células. Como é o nome dessa classificação? Que tu vai anotar aí para não esquecer. Classificação das células quanto ao tempo de vida. Célula que vive pouco, lábeis. Células que dão equilíbrio ao corpo, estáveis. Células que o corpo não substitui, se elas morrerem, a gente fica com a sequela, permanentes. Beleza? Lábeis, estáveis e permanentes. Vida curta, vida média e para sempre. Vamos dizer assim. Isso é uma. Estão notando que vocês estão ligados só em procariotas e eucariotas? Vocês chamaram de procariontes e eucariontes. Posso fazer um ajustezinho? Não tem grande problema chamar procarionte e eucarionte. Mas procarionte é o ser que tem a célula procariota. A turma entendeu? Prática. Nós somos que seres? Procariontes ou eucariontes? Nós somos, bora todo mundo, eucariontes. Por quê? Porque nossas células são eucarióticas. Aí as células eucarióticas do corpo podem viver pouco, lábeis. Podem dar vida, viver uma vida mais ou menos, um pouco mais, estáveis. Que é o que mais tem no corpo da gente. E aquelas células que a gente tem desde a fase embrionária. Se morre, o que ela faz morre com ela. São perenes ou permanentes. Então, procariontes e eucariontes. Seres que têm células procarióticas e eucarióticas. Bora emendar aí? Ainda tipos de células. Procariota. Queria todo mundo do Brasil e da galera que está aqui em Salvador fazendo comigo. Eu vou dizer uma frase, olha a brincadeira. Vou dizer uma frase e tu vai dizer procariota ou tu vai dizer eucariota. Combinado? Combinado? E aí, todo mundo? Bora. Célula organizada. Ei, quem vai passar no Enem tem que falar alto. Célula organizada. Beleza. Célula desorganizada. Bactéria. Animal. Fungo. Alga. Opa, alga. Por que eu balancei? Porque pode ser uma cianobactéria, não pode? Uma alga? Se for uma cianobactéria, estou falando grego, não. Se for uma cianobactéria, é o quê? Procariota. Se for uma alga protista, eucariota. Ó, a divisão. Planta. Eucariota. Beleza. Ótimo. Célula com núcleo verdadeiro. Eucariota. Célula com carioteca, porque tem núcleo verdadeiro. Célula sem núcleo verdadeiro. Poxa, por que baixou? Baixou, bora. Célula sem núcleo verdadeiro. Procariota. Célula sem carioteca. Procariota. Célula pobre em organelas e membranas. Célula rica em organelas e membranas. Beleza. São as diferenças de procariotas e eucariotas. Quando o C tem a célula procariota, ele é um C procarionte. Bactérias e cianobactérias. Quando tem células eucarióticas, são seres eucariontes. Quem é? Protistas, fungos, vegetais e nós, animais.
Beleza? Primeiro item, tu já sabe o que vai ter que estudar ali, né? Revisar. Outro, envoltórios celulares. Me diz 2 envoltórios celulares. 2. O que toda célula tem? Membrana plasmática. O que a maioria tem? Parede celular. Por que a maioria? Porque você sabe que a célula animal, ela não tem parede celular. Ô André, eu conheci um animal que tem parede. Não é animal não, viu? Mentiram para tu. Não tem não. Célula. Quem é que tem parede? Bactéria tem parede? Tem. Cianobactéria tem parede? Tem. Alga tem parede? Tem. Protozoário tem parede? Não. Fungo tem parede? Tem. Vegetal tem parede? Tem. Animal tem parede? Não. Está vendo que a maioria das células tem parede? Só 2 grupos não tem. Protozoários e animais. Beleza. Qual é o componente principal de uma parede celular? Bora, galera. Galera do Brasil, galera aqui de Salvador. Qual é o componente principal de uma parede celular? Você está escrevendo nele. O papel que você está escrevendo é dele. É de celulose. É o componente que mais tem nas paredes celulares. Não é o único, mas é o que tem mais. O papel. Beleza? Membrana plasmática. Diga para sua amiga, para o seu amigo, mas para alguém que você não quer que passe no Enem, como você vai passar, diga não. É o que, professor André? O transporte através da membrana. Tu lembra aquele negócio? Transporte passivo, transporte ativo. O que é que gasta mais energia? Passivo ou ativo? Ativo. Quem é que gasta menos energia? Passivo. Notasse que não tem transporte pela membrana sem gastar energia? Tem que ter um gasto pequeno ou grande. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, levanta a mão, por gentileza. Tu estás me ouvindo? Sim. Estás me vendo? Sim. Estás pensando? Sim. Bomba de sódio e potássio. Transporte ativo. Gasto de energia. Ô André, é por isso que quando eu estudo muitas horas, eu fico com a mente cansada. Se você estudar 2 horas, você cansa a mente. Se você estudar 5 horas, o cansaço é maior. Porque a bomba de sódio e potássio é TA. Transporte ativo através da membrana. Transporte ativo é a favor ou contra o gradiente, galera? Transporte ativo? Transporte ativo é a favor ou contra o gradiente? É contra. Quem é a favor? É quando for do mais para o menos. É transporte o quê? Passivo. E tem um item de transporte através da membrana que cai muito na prova que você vai falar, que é o solvente universal. Quem é solvente universal? Água, osmose. Osmose. O que é que tu acha de uma questão de osmose no Enem, onde a célula é hipertônica e o meio é hipotônico? Olha para mim, a célula é mais salina e o meio é menos salino. Ou, vamos inverter, a célula é hipotônica e o meio é hipertônico. Quem quer aprender o bizu? De novo, levanta a mão. Gasta energia. Certo. Nunca mais erra osmose. Olhe onde está a palavra hiper. Se tiver dentro da célula, a água entra. Olha o nome, turgência. Se tiver hiper fora da célula, a água sai. Ela murcha, plasmólise. E você nunca mais erra. Por quê? Se a célula for hiper, o meio é hipo. E vice-versa. Então, olhe sempre onde está a palavra hipertônica ou hipertônico, porque você vai ter mais sais ali. E a água vai se deslocar para o meio mais salino. Ou vai entrar, ou vai sair. Quem entendeu? Quem entendeu? Pessoal de casa, se ligue. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Quem é que vai fazer um grande Enem aqui? Levanta a mão agora. Economiza não. Economiza não, que Papai do Céu castiga. Levanta assim, ó. Vai fazer um grande Enem. Grande Enem. Organelas. Tu crê que organelas caem em todo Enem? Todo Enem. Organelas. Então, ô André, eu queria revisar organelas. Revise. Ó, tu vai pegar a lista de organelas agora? Anota. Ribossomos. Anote. Gasta energia. Ribossomos,
Pessoal em casa também, ribossomos, síntese proteica, lisossomos, olha para mim, quebra, digestão intracelular, vai revisando aí. Retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático sem ribossomos, como é o nome? Liso. E o com ribossomos? Então te liga que o rugoso faz a mesma função do ribossomo. Ele está ligado à síntese te liga. Tu vai saber daqui a pouco por quê. Já está na tua mão por quê aí. Tem uma questão que vai ter retículo rugoso. Tem uma questão aí. Ó, complexo de Golgi armazenamento e secreta como principais funções. Mitocôndria. Cloroplasto. Quais foram as duas que eu falei agora por último? Mitocôndria e as duas organelas que mais caem no Enem. Por quê? Quem sabe por quê? Por causa da hipótese endossimbiótica. Que a mitocôndria já foi quem? Já foi uma bactéria. E o cloroplasto já foi uma cianobactéria. Já foi uma cianobactéria. Tu sabia que dentro de mitocôndrias e cloroplastos tem ribossomos? Tu sabia disso? Porque tu lembra que ela tem DNA próprio, uma organela e a outra, a mitocôndria e o cloroplasto, e quando ele se autoduplica, ele precisa crescer? Ele precisa crescer, sim ou não? E para crescer tem que ter síntese proteica. Quem é que faz síntese proteica? Os ribossomos. Bizu, o ribossomo que tem dentro da mitocôndria e do cloroplasto é o mesmo ribossomo que tem dentro da bactéria e da cianobactéria. Isso atrela a hipótese endossimbiótica. Estude isso também. Lista comigo, todo mundo vê. Ribossomos, lisossomos, retículo liso rugoso, complexo de Golgi, mitocôndrias, plastos. Tem umas organelas chamadas de centríolos. Já ouviu falar? Centríolos. Controlam as fibras do fuso durante a divisão celular e formam estruturas locomotoras, cílios e flagelos. Revise isso. Revise. E uma outra dica de organela, peroxissomos. Quem já ouviu falar dos peroxissomos? Que tem a ver com degradação de álcool e degradação do H2O2. Água oxigenada. Quem já viu aqui a reação? Tu pinga água oxigenada num corte e espuma. É a reação da catalase, que é a enzima, a peroxidase, separando a água do oxigênio. E esse oxigênio que é liberado no corte mata bactérias que podem danificar o tecido. Todo mundo beleza nisso? Vitinho, passa aí, por favor, a questão. Ó, tu tem aí a questão? Pessoal de casa, olha aí. Você olha aqui no seu material. Tu tem uma organela aqui, ó. Retículo endoplasmático rugoso. Vem cá, o rugoso tem ribossomos ou não? Não escutei não, galera. Tem ribossomos. A mitocôndria tem ali, ó, heterocromatina, eucromatina, está falando da estrutura genética da célula dentro do núcleo e do nucleolo. Aí ele pergunta aqui, ó, no meio da questão, lê aí comigo, em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado. Que síntese? Proteica. Está notando? Todo mundo, tu olha aqui, olha aí, está notando qual é a célula que tem mais retículo rugoso? Eu creio que você percebeu aí que é essa. Hã? A célula de maior síntese proteica, olha para o dedo do tio André, é a célula número 4. A resposta, letra desse Enem aí, de alguns anos atrás. Questão do Enem. De boa, dá para fazer o Enem ou não dá? Dá. Só é você acreditar um pouquinho em você. Acreditar um pouquinho em você. Ó, bizuzinho rápido. Bora anotar aquele bizuzinho rápido. Origem da vida. Tu estuda o que em origem da vida? Evolução química dos gases. Quem já ouviu falar da hipótese de Oparin e Haldane? Leia isso. Isso cai no Enem. Bioquímica. Bioquímica. Características gerais de água,
sais mais importantes. Quais são os sais mais importantes do teu corpo? Tu sabe? Falei de 2 agorinha na bomba de sódio e potássio. Magnésio, ferro. Tu lembra que ferro é bom para o sangue? Hemoglobina, transporte de gases. Outro. Magnésio, ferro, sódio, potássio, iodo. Olha para mim. Iodo, glândula tireoide, iodo. Outro. Rigidez dos ossos. Cálcio. Então dá uma lida nisso. Beleza. Arcanjo está doido para ir embora, mas eu vou só ir embora daqui a pouco. Ó, estás anotando isso, não? Estás? Carboidrato. Falei de carboidrato um pouquinho agora, quando eu falei de autótrofo. C6H12, ó, 6. Fonte imediata de energia, sim ou não? Então estude monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Dá uma lidinha nisso. Lipídio. Reserva de energia, sim ou não? Gordura. Proteína estrutural. Enzima, os biocatalisadores. Dá uma lidinha nas propriedades enzimáticas, que cai no Enem. Vitaminas. Tem umas vitaminas que dissolvem na água, né? E outras que dissolvem em óleo, gordura. Lipossolúveis e hidrobisu. Quem são as hidro? O complexo B e a vitamina C. As outras, que eu chamo de DEKA, são o quê? Lipossolúveis. Veja onde tem cada vitamina dessa e o que a falta vai causar no corpo. Vou dar um exemplo. Qual é a vitamina que cai mais no Enem? Olha para cá, para a mão do tio André. C, por causa da falta dela, que provoca o escorbuto, que faz uma conexão com a aula de Marduk, grandes navegações, história. Porque numa navegação que primeiro estraga frutas, verduras, legumes, e antigamente não tinha geladeira. E o pessoal, no meio da viagem, desenvolvia escorbuto, carência de vitamina C. Dê uma lidinha nisso. Ácidos nucleicos, código genético, DNA, síntese proteica, RNA, síntese proteica, olha no quadro. O RNA, ele tem sua origem aqui, ó, nos nucleolos. O RNA-R, o RNA ribossômico, vem para o citoplasma formar os ribossomos. Vou fazer uma pergunta aqui e você não sabe ainda a resposta, vai saber em segundos. Qual é o sinônimo de ribossomos? Vê que silêncio. Ó, até o pessoal de casa não sabe. Ó. Qual é o sinônimo de ribossomos? Grãos de Palade. Quem sabe mais tem maior possibilidade de acontecer. Não vai acontecer para quem sabe menos. Procure saber mais numa boa. Grãos de Palade. É a mesma coisa de ribossomos. Histologia. Quantos tecidos básicos tu tem no teu corpo? Olha para a mão. 4. Epiteliais, conjuntivos, músculo e nervoso. E o que é que a gente faz em histologia? Identifica os tecidos. Características gerais. Embriologia. Eu acho que você precisa saber o que é mórula. O que é blástula. O que é gástrula. E o que é neurula? Conta comigo. Mórula, blástula, gástrula e neurula. É a sequência do desenvolvimento embrião. E você sabe que estuda que cada desenhozinho é diferente. Ele vai te perguntar isso. Beleza? Programa de saúde. Doenças. E aí? Identificar o que é virose, bacteriose, protozoose, micose e verminose. Tá certo? O que é uma infecção? O que é uma infestação? O que é um agente etiológico? Qual é a forma de contágio? São conceitos básicos em programa de saúde que você precisa dominar. Fisiologia, eu prometi, não foi? Quais são os sistemas que mais caem no Enem? Tu lista comigo? Digestório, circulatório, excretor, nervoso e endócrino. Tu anotou isso aí? Ó, digestório, circulatório, excretor,
nervoso e endócrino. Vai revisar? Pega esses 5 que dá certo. Dá certo. Tá bom? Beleza? Taxonomia. O que é taxonomia? Antes que me expulsem, o que é taxonomia? São as regras de classificação dos seres. Onde vírus não? Porque vírus não entra, galera? Porque vírus não tem estrutura celular. Vírus nem é procarionte, nem é eu. Não tem célula. Vírus está fora. Vírus não tem nome científico. De Monera até Metazoa tem nome científico. Então dê uma olhadinha nisso. Dê uma olhadinha nisso. Tá certo? Seres vivos. Passei pelos reinos e pegue o geral de cada um. Quem é procarionte, quem é eucarionte, quem é unicelular, quem é pluricelular, quem é autótrofo, quem é heterótrofo, quem é mixotrófico. Planta carnívora, mixotrófica. Tem um tipo de alga, a euglenófita, mixotrófica. É autótrofa e heterótrofa. Rapidinho voando, genética. A primeira lei e a segunda de quem, galera? Não escutei não. De quem? O pai da genética. Gregor Mendel. Se tu dominar a primeira e segunda lei, tu entende o resto da genética toda. Só é ter um pouco de boa vontade. Está ali entre a primeira e segunda lei. Grupos sanguíneos, fator RH, está tudo ali. São derivações da primeira e segunda lei. Tá beleza? Estão pegando as dicas? Evolução. Aqueles 2 caras. Lei do uso e desuso, Lamarck. E seleção natural. O pessoal que está assistindo o aulão do Vai Cair no Enem, aqui em casa, está selecionando o pessoal que não está. Então, dá uma olhadinha nisso. E para fechar, clonagem, células-tronco, biotecnologia. E aí? Deu para pegar a onda? Deu. Quem é que vem agora? É tu, é? Eu já me botaram para fora 200 vezes. Que é isso, Camila, vai-te embora, André. Pronto. E aí, quem gostou? Quem gostou? Foi. Eu gostei também de vocês, adorei. Deus abençoe vocês, em casa e aqui, que façam uma excelente prova do Enem. Tá bom? E acompanha o Vai Cair no Enem, que a gente vai se encontrar. Tem muita dica. Palmas para vocês. Palmas. Vocês. Uhul! Valeu, professor. Aula muito top. Foi massa, hein, gente? Eu aprendi muitas palavras novas, viu? Eucariontes, lisossomos. Eu sempre fui liso, né? Opa! Lisossomos. É.